Oi, gente. E aí, prontos para a parte 3 do capítulo 5, O Estranho Casal? Lembrando que o Estranho Casal é a ciência e a religião. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1 e a parte 2, mas se você não assistiu, se você está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E esse livro, confesso para vocês, que ele está, assim, eu confesso não, já confessei no capítulo anterior, já confessei nos outros vídeos. A gente sabe que, se você está acompanhando desde o início, você sabe que o primeiro capítulo eu dividi em várias partes. Então, esse eu fiquei ruminando por quase 4 meses, como eu falei lá na parte 1, para chegar aqui. Então eu espero que vocês, após ter assistido a parte 1 e a parte 2 e tá chegando aqui na parte 3 pra gente concluir esse capítulo, você tenha compreendido o tempo que eu demorei e a forma como eu quis trazer para vocês esses assuntos. Espero que eu tenha me expressado de forma respeitosa, de forma gentil, de forma justa, mas de forma também reflexiva, de forma que desperte a consciência sobre o que é realmente mais importante para cada um e para todos, né? Então, sempre que a gente pensa em religião, em ciência, o que é mais importante, né? É a vida mesmo? A vida é sagrada? Se a vida é sagrada e tem alguma coisa que está ali violando essa vida, mesmo que ela esteja escrita lá na Bíblia, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Então, refletir sobre tudo isso. E aí eu já vou ler o primeiro trechinho para vocês dessa parte. Na verdade, nem sempre é fácil separar conceitos éticos de declarações factuais. Religiões apresentam a tendência irritante de transformar declarações factuais em juízos éticos, criando com isso uma grande confusão e obscurecendo o que deveriam ser debates simples. Então, a gente tem um juízo ético e a gente tem lá as questões factuais, né? Os fatos que eu puxo ali para minha realidade mais próxima. E às vezes cria um debate, uma coisa infinita de uma coisa que poderia ser simples. Eu vou trazer um exemplo para vocês que lendo essa parte me veio. A questão do sábado, né? O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado, né? Tem uma passagem na própria Bíblia que Jesus fala sobre isso, né? Que ele ajuda uma pessoa e aí o sábado não poderia ser um dia de trabalho, mas se uma pessoa está em risco de vida e você é um médico adventista de 7º dia, um exemplo, tá, gente? Eu não tenho muito conhecimento, mas você tá num sábado almoçando num restaurante e uma pessoa começa a infartar na mesa ao lado. Você não vai socorrer a pessoa porque é um sábado? Então, entende quando o autor fala aqui, né? Ela tem a tendência irritante de transformar declarações factuais em juízos éticos. Então, a vida não é sagrada? O juízo ético não é esse? Então, além do que está escrito, de que eu devo guardar o sábado e descanso, qual deveria ser a minha decisão naquele momento? Salvar a vida ou guardar o sábado, né? Então, isso, na minha concepção, a decisão seria simples, né? Aí a gente pode, se você for adventista ou tiver uma outra compreensão, você pode discorrer mais sobre esse assunto e achar que é mais complexo do que seria essa decisão. E aí, vou ler para vocês mais um trecho. Tem 2 trechos longos aqui nessa parte, por isso que eu dividi, assim, mas eu acho todo trecho que eu leio, como eu já disse em outros vídeos, eu acho importante, porque eu trago a palavra do autor. Aí vocês sabem, tem a minha concepção quando eu falo livremente, a minha compreensão aqui de cada capítulo e de cada trecho, mas quando eu tô lendo o que está escrito, né? Isso levou alguns filósofos, como Sir Harris, a alegar que a ciência sempre pode solucionar dilemas éticos, pois os valores humanos sempre ocultam algumas declarações factuais. Para Harris, todos os humanos compartilham de um único valor supremo: minimização do sofrimento e maximização da felicidade. E, portanto, todos os debates éticos são discussões factuais
concernentes ao meio mais eficaz de maximizar a felicidade. Então, ele concorda, né, que todo mundo quer menos sofrimento, mais felicidade. Fundamentalistas islâmicos querem alcançar o paraíso para poderem ser felizes. Os liberais acreditam que incrementar a liberdade humana maximiza a felicidade. Os nacionalistas alemães pensam que seria melhor para todo mundo se permitisse que Berlim governasse o planeta. Segundo Harris, islâmicos, liberais e nacionalistas não estão em conflito ético. Todos eles estão buscando a sua felicidade, não é verdade, gente? Mas eles estão em desacordo factual sobre o que é o melhor modo de alcançar o seu objetivo comum. Entendeu? Agora, deu para pegar o que é o fato, né? Então, o factual eu puxo para a minha realidade. Então, nos nacionalistas alemães, eu acredito que nós sabemos como governar o planeta. Os islâmicos, eles acreditam que chegar no paraíso é a felicidade. Ou os liberais que acreditam na liberdade acima de tudo. Então, são questões factuais. O ético é a busca da felicidade. Mas como fazer isso? Então, aí eu continuo lendo. Porém, mesmo que Harris esteja com a razão, e mesmo que todos os humanos acalentem a ideia da felicidade, na prática seria extremamente difícil usar esse insight para resolver disputas éticas, sobretudo porque não temos uma definição científica ou uma unidade de medida para a felicidade. Ainda não é possível, né, resolver essa questão. Enquanto não tivermos decifrado os mistérios da consciência, não poderemos desenvolver um parâmetro universal para a felicidade e sofrimento. Então aí entra a consciência de novo, gente. Porque você viu que eram 3 pontos de vista, mas os 3 pontos de vista estavam buscando a mesma coisa, que era a felicidade. Mas qual é o limiar de consciência de tudo isso? Né? Até que ponto a minha busca pela felicidade inflige a sua busca pela felicidade? Até que ponto a minha minimização de sofrimento vai impor sofrimento para você? Isso tudo é a consciência que pode nos trazer. E aí eu só tenho consciência, como eu já falei em outros vídeos, quando eu saio do automático. Esses dias eu vi uma analogia e eu achei perfeita, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho feito terapia, tá, gente? É verdade, confesso aqui publicamente, estou fazendo terapia. E aí a minha terapeuta, ela trouxe uma analogia sobre essa questão do mundo, né? E da gente às vezes a gente tá no olho, quando a gente tá no olho do furacão do problema, a gente não consegue ver solução. Então, um dos conselhos é esse, né? Você tem que se distanciar do problema para conseguir ter uma visão mais ampla dele. E aí ela trouxe essa analogia da questão da gente se distanciar desse mundo maluco e começar a pensar sobre o que realmente é importante para mim, no caso, que eu tô fazendo terapia, e o que não é, as brigas que vale a pena eu comprar ou não. E aí ela usou um exemplo seguinte: você tá no trânsito, você dirige, no caso eu dirijo, eu sou motorista. Então, quando eu tô dirigindo, eu tô lá no meio do trânsito. Então, eu vejo às vezes alguma coisa ou outra, mas quando eu tô lá no meio do trânsito, eu não tenho a visão de fora. Mas quando eu estou sem carro, que nem tá acontecendo essa semana, no momento que eu tô gravando esse vídeo para vocês, esses dias eu estou sem carro, meu carro tá na oficina, e aí eu fui pegar ônibus, né? Então ela deu o exemplo. Aí você tá no ponto de ônibus, observando o trânsito, você vê que um quase atropela o pedestre, que o outro corta o outro por fora, que o motoqueiro passa no sinal vermelho. Então você vê essas coisas e fala: gente, que trânsito maluco. Como que eu posso fazer parte disso, né? Então, quando você tá de fora, você consegue observar né? Você consegue observar o problema ou ter uma visão mais ampla disso. Isso foi o exemplo que ela trouxe para mim lá na nossa conversa. E como essa analogia é interessante. Então, na questão da religião, eu imagino que isso também, né? No despertar da consciência também. Então, a gente vive num mundo tão maluco, tão automático, que a gente toma essas decisões. Ah, é certo, é errado, é certo, é errado. E a gente não pondera o leque de possibilidades que tem entre o que é esse certo para mim e errado para mim, e que às vezes não é certo para você e não é errado para você. Então, a minha intenção é sempre a gente estar nessa reflexão. E aí, já partindo aqui para a conclusão desse capítulo, vou ler o último trecho para vocês e a gente vai fechar
esse assunto do estranho casal, esse assunto aqui, né, no vídeo, no capítulo, mas eu acredito que essa questão de ciência e religião ainda vai reverberar por muito tempo. Costuma-se descrever a história da Era Moderna como uma luta entre ciência e religião. Na teoria, tanto a ciência como a religião estão interessadas, acima de tudo, na verdade. Porém, como cada uma sustenta uma verdade diferente, estariam fadadas a se chocar. Na verdade, nem a ciência nem a religião se importam muito com a verdade. Daí a facilidade com que podem entrar em acordo e coexistir e até mesmo cooperar. Então, olha o que ele traz aqui, né? Então, as duas lutam pela verdade. Ciência é verdade, religião é verdade. E aí seria o conflito. Mas como existe um desejo subjacente, que eu já vou continuar aqui lendo para vocês, que cada uma busca coisas diferentes no desejo subjacente, elas podem sim coexistir e cooperar entre si. E quando a gente fala em desejo subjacente, eu lembro do livro Negocie como se sua vida dependesse disso, que ele traz lá nas táticas de negociação, nos diálogos, ele fala que a gente sempre tem um desejo subjacente para além daquilo que a gente está desejando. Eu não consegui, gente, localizar qual o capítulo que fala sobre isso, porque esse foi o primeiro vídeo, foram os primeiros vídeos que eu gravei. Então eu só coloquei lá capítulo 1 e não trouxe sobre o que ele falava, não tem um resumo sobre o que ele fala. Mas como todos os outros livros que eu já trouxe aqui no canal, eu recomendo para vocês assistam, reflitam, não tem pressa, tem mais de 100 vídeos aqui no canal. Tem é um repertório gigante, é um repertório para a gente refletir, para a gente sair desse automático. É rico em várias nuances, então tem lá o poder do hábito, que vai falar, né, de como você muda essas coisas, de como isso, o hábito é inserido no cérebro. A gente tem o outro livro, A Coragem de Ser Imperfeito, que vai falar do autoconhecimento do ser humano, do amor próprio. Então, independente de você ser imperfeito, que nós somos imperfeitos, o valor que você tem. Aí a gente tem a Abundância, que vai falar sobre o futuro é melhor do que você imagina, que vai trazer sobre as tecnologias exponenciais e tal. Aí a gente tem o Sapiens, que faz esse percurso histórico riquíssimo, que antecede esse livro Homo Deus. Tem o livro da Nath, né, Me Poupe, que vai falar sobre finanças, que foi um refresco que eu fiz entre o Sapiens e o Homo Deus. E aí a gente tá aqui há mais de um ano, gente, já vai fazer... Daqui a pouco a gente... Não, acho que mais de um ano não, mas tem quase um ano que a gente tá aqui no Homo Deus, mas por questões pessoais minhas, né, porque esse livro... Mas não só minhas, porque eu conversei com um psicoterapeuta, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e falei que eu tava em conflito com esse livro, e ele falou assim, calma, esse livro ele é para ser lido em um ano mesmo. Então a gente está em tempo ainda, tá, gente? Então todos esses conflitos que eu tive aqui durante as gravações do vídeo, ele falou que é tudo normal, porque é uma breve história do amanhã. E como que você traz essa breve história do amanhã, né? E esse livro lá de 2015 já está tratando de coisas que estão acontecendo agora, né? Essas questões de religião e ciência e estarem mais acirradas, e ele fala sobre isso. O quão profundo é isso. Então, vou ler agora o último capítulo para a gente concluir. Último capítulo, não, último parágrafo, né, que eu separei para vocês. A religião está interessada, acima de tudo, em ordem. Tem como objetivo criar e manter uma estrutura social. Então, lembra? A ciência ainda a religião ainda é o melhor método de manter a ordem em grande escala humana. A ciência está interessada, acima de tudo, no poder. Por meio de pesquisa, tem como objetivo adquirir o poder de curar doenças, de fazer guerras e de produzir alimento. Lembra-se? Está lá no primeiro capítulo, né? Que ele fala que a gente já resolveu esses problemas. Então, teoricamente, não era mais para a gente ter doença, nem fome, nem guerra, porque isso já está resolvido pela ciência. Mas a gente tem o quê? O fator humano, né? Como indivíduos, cientistas e sacerdotes podem atribuir imensa importância à verdade, mas como instituições coletivas, a ciência e a religião preferem, respectivamente, ordem e poder acima da verdade. Então, ó, o desejo subjacente da religião é a ordem, o desejo subjacente da ciência é o poder, embora as duas preguem que elas buscam a verdade.
Por isso, eles são bons companheiros. A busca inabalável da verdade é uma jornada espiritual, que raramente pode ficar confinada aos estamentos religiosos ou científicos. Então, a jornada espiritual, ela é individual, né? É de cada um. Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão na vida? Qual é o meu propósito, né? E aí, ela realmente é individual, mas ela não precisa ser solitária. Eu ouvi isso esses dias. Então, eu faço a minha jornada espiritual, mas no decorrer desse caminho, eu converso com várias pessoas. Lembra quando eu trouxe os capítulos de religião para vocês? Eu sugiro lá vídeos do Kumino, que é umbandista. Eu trago o Rossando Kingsley, que é kardecista, né, espírita. Eu trago a monja, que é budista. Eu trago o pastor Henrique Vieira, o padre Christian Shankar. Então, eu ouço. A minha jornada espiritual, ela é individual, mas eu trago contribuições de vários lugares para eu me entender enquanto pessoa, para eu saber qual é a minha missão aqui, qual é o meu propósito e como eu posso fazer isso, como eu posso dar a minha contribuição da melhor forma possível. Então, sempre o meu intuito é esse. Às vezes eu entro em conflito, eu entro, ixi, como eu entro, gente? Porque, como eu falei, vocês vão lembrar, não nesses 3 últimos vídeos, né, do Estranho em Casal, mas lá ainda nos contadores de história, né, no vídeo lá que eu tinha gravado antes, dessa questão de que a vida tá acontecendo. Então, fora, né, esse canal aqui, essa minha vontade de contribuir, de trazer vocês a reflexão, de despertar a consciência, tem toda uma vida acontecendo. Então, eu tô fazendo terapia, eu tô trabalhando, eu tô cuidando da casa, eu tenho meu filho, eu tenho a minha nora, eu tenho meus amigos. Então, tem toda uma gama de coisas acontecendo e que, às vezes, a gente precisa se fechar, se recolher, respirar. E dizer para você mesma, vai ficar tudo bem. Mesmo que naquele momento não esteja, tá, gente? Porque esse negócio de, ai, tá tudo bem, não tá tudo bem, não tá tudo bem nada, tá, gente? Não minta para você mesma, não. O que vocês podem é respirar, levantar, sacudir a poeira e tentar buscar algo melhor. O que a gente não pode isso na minha concepção, tá, gente? É se acomodar a determinada situação que não te cabe mais. Se você não cabe no lugar que você está, não fique. Se você não é aceita da forma como você pensa no lugar que você está, não fique, não tente se encaixar. Lembra lá no A Coragem de Ser Imperfeito? Se encaixar, né? É você tentar se transformar naquilo que o grupo quer. Ser aceito é você fazer parte daquele grupo, apesar de todas as suas escolhas, apesar de ser quem você é. Ou, apesar não, né? Ou com tudo isso que você é, né? Então, depende do ponto de vista. O que eu sou é bom, o que eu sou é ruim, ou o que eu sou é bom para umas pessoas ou para outras, né? Então, ai, gente, é tanta coisa para refletir, deixa aí vocês com essas questões. Se não tiver ficado claro, ou se vocês quiserem conversar mais sobre isso, coloca lá nos comentários, né? Fala, vamos falar mais sobre isso. Eu não compreendo tanto, tá, gente? Meu percurso com a religião, ele é pequeno, tá? Faz pouco tempo que eu comecei a minha jornada espiritual, tem um pouco mais de 2 anos. Então, não tenho ainda muito a compartilhar, mas a gente pode trocar e pode evoluir juntos. Um beijo e até o próximo capítulo.